Falando em capitão, o ex-capitão Thiago Silva, foi chamado então de volta à seleção para os jogos contra a Bolívia dia 6 e Venezuela dia 11. E o Tino Marcos foi até Paris, conversou com o Thiago, ele que não falava de seleção desde que foi afastado pelo Dunga, recebeu o Tino aí para uma entrevista exclusiva. Vamos ver. Champs-Élysées, na avenida mais famosa, da cidade mais visitada do mundo por turistas. O modelo, o garoto propaganda do principal time da cidade, não é um artilheiro, um atacante, mas um zagueiro. Desse jeito aí, ó, olhando pra frente. Há muito tempo, o Thiago Silva é um retrato na vitrine, um jogador em campo, uma imagem de arquivo e apenas isso. Ele vinha se recusando seguidamente a dar entrevistas, até se decidir a falar ao Esporte Espetacular. Thiago Silva aqui, gigante! Thiago Silva. Oi? Thiago, há quanto tempo você não sentava para dar uma entrevista? Há bastante tempo. Por que você andou tão recluso nos últimos tempos? Não, mais uma autodefesa, né? Depois de muitas situações adversas. Quando você recebe muitas críticas, você praticamente se defende um pouco, né? Eu acho que eu vi uma possibilidade de, sei lá, falar menos, aparecer menos. Pois o monstro se livrou das trevas. Thiago Silva, zagueiro, batizado Monstro pela torcida do clube onde mais se destacou no Brasil, o Fluminense. Voltou no Camandos, Thiago Silva chega tirando. Quem discute o talento do capitão do Paris Saint-Germain? Quase ninguém. Mas o monstro mergulhou em um terreno, para ele, aterrorizante. Bola alta na área e mão nela, pelo PSG e pela seleção na Copa América do ano passado. O Brasil foi eliminado pelo Paraguai naquele jogo e Thiago nunca mais voltou à seleção de Dunga. Até que o Tite, com pausa e suspense, anunciou os zagueiros convocados para os próximos jogos da seleção. Miranda, Internacional de Milão, Thiago Silva, Paris Saint-Germain. Acabava outro hiato, enorme, de 1 ano e 3 meses. Thiago, enfim, deixará de ouvir a pergunta mais frequente dos últimos tempos. Por que você está na seleção da FIFA, melhor do mundo, 3 anos seguidos e não está na seleção brasileira? Sinceramente, era difícil explicar. E o mais difícil era explicar para os meus filhos que o pai deles não estava na seleção brasileira. Porque sempre que eu via um jogo da seleção, eles me perguntavam: pai, por que você não está lá? E você não poder responder. O namoro entre Tite e Thiago, que não se conhecem pessoalmente, começou assim que o treinador assumiu a seleção. Era uma sondagem. Ele tocou o celular com o prefixo 21. Ele pôs 21, 21. Depois que ele assumiu a seleção, eu fui meio que ligando as coisas. Aí falei, vou atender, porque normalmente eu não atendo número desconhecido. Foi uma felicidade muito, muito grande. Eu fazia tempo que eu não sentia aquela emoção. Eu até falei pra ele, pô, professor, faz tempo que eu não me sinto assim importante. Se é verdade que algum jogador brasileiro não liga para a seleção, não é o caso de Thiago. O divórcio durou 15 meses e ele esperou muito pela reconciliação. O que você acha que te tirou da seleção? Foi aquele toque com a mão contra o Paraguai? Não acredito, Tino. Sinceramente, eu não acredito, porque todos nós que jogamos futebol, ou no esporte coletivo, você tem erros, é normal. Somos seres humanos, você erra. Falar pra você que, de repente, fiquei fora pelaquele toque de mão, não acredito que tenha sido, mas sim outros fatores que agora não me importa saber mais, porque já é passado, então é colocar uma pedra em cima para esquecer. Foi um toque que as pessoas fizeram comparações, como aconteceu aqui contra o Chelsea na Champions, mas só que o resultado final foi diferente. Nós conseguimos a classificação, inclusive, com um gol meu. E na Copa América acabou como acabou e só teve um culpado, né?
por parte de muita gente. A cada convocação do Dunga, você renovava a esperança de ser chamado? Quer que eu seja sincero? Não esperava. Era uma coisa já quase perdida, assim, não tinha tanta esperança de voltar. E quando você pensa nele, o que te vem à cabeça? Não penso. Não tem que pensar porque eu não dependo dele para ser feliz. Dependo apenas de Deus, da minha família me ajudando. Com Dunga, a primeira perda foi a da braçadeira de capitão, entregue a Neymar, e Thiago esperava uma explicação. Eu acho que não tem que partir de mim. E a partir do momento que ele quiser falar, eu estou à disposição, mas até o momento não houve conversa. 4 meses antes, nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Chile, ele pediu para não participar das cobranças de pênalti. E o choro à beira do campo foi interpretado por muitos como fraqueza. Em nenhum momento eu tive problemas de cabeça, como saiu. Alguma entrevista que eu dei aqui na França saiu depressão. Nunca tive depressão. Eu jogo num dos maiores clubes do mundo. Tenho a melhor família do mundo para mim. Você viveu em comunidade, viu o tiroteio de perto, depois quase morreu de tuberculose na Rússia, passou de tudo nessa vida. E aí não teve coragem de cobrar um pênalti. O que aconteceu ali naquele momento? Os meus últimos 5 pênaltis no Paris Saint-Germain, eu fiz o primeiro e perdi os outros 4, sendo eliminado de 2 Copas aqui. E eu não estava com a confiança para bater. Mas não era o simples fato de chegar lá e, como capitão, se esconder. De nenhuma maneira. Eu não posso assumir uma coisa que eu esteja sem confiança naquele momento e jogar tudo por terra. Se acontecesse de novo uma situação no Brasil na disputa de pênaltis, você acha que repetiria a decisão ou hoje você aceitaria? Hoje eu aceitaria. Hoje eu aceitaria, cobraria o pênalti. Sempre nos finais dos treinamentos eu estou procurando bater uns pênaltis para ir pegando confiança, porque se eu não treinar, eu vou estar sem confiança sempre. O Tite ele vem revezando os capitães e só escalou até agora jogadores que já tiveram essa experiência. É o seu caso, por exemplo, né? Por onde você passou, foi líder, foi capitão. Se ele te chamar para ser o capitão na sua volta, você aceita? Aceitaria. Não é que aconteceu a situação da faixa, mas eu aceitaria sem problema nenhum. E se não tiver que ser também, não tem problema nenhum. E surgiu a notícia. No meio do papo, a surpresa chegou de mansinho. Iago e Zago equilibraram bem o bolo. Era o aniversário número 32 do papai Thiago. 22 de setembro. Comemora-se com o bolo mais apropriado ao homenageado. Uma bola de futebol e uma foto vestido de seleção. É o resumo da vida de Thiago Silva. Jogador, treinador caseiro de Iago e Zago. Não vai fazer vergonha hoje não, né? Um apaixonado por futebol. Antes de jogar pelo Fluminense, ainda no início da carreira, foi jogador do Dínamo da Rússia. Uma tuberculose o deixou 6 meses no hospital de Moscou. Agora, quando olha para frente, como na foto promocional do PSG, ele enxerga outro caminho para lá. Voltar à Rússia como jogador da seleção numa Copa do Mundo seria dar várias voltas por cima? Dá algumas, né? Se Deus quiser, com a classificação para a Copa do Mundo, de voltar à Rússia para o Mundial e, por que não, ser campeão lá onde praticamente tudo começou assim na minha vida. Thiago é referência para muitos jovens, a começar pelo parceiro de zaga do Paris Saint-Germain. Marquinhos, também convocado por Tite, é fã e não é de hoje. É o meu ídolo desde pequeno, né? Até mesmo entrevistas que dava quando eu estava no Corinthians ainda tinha ele como referência. Hoje, né, conheço o Thiago ainda melhor e isso só me confirmou ainda mais a referência que ele é, né, como pessoa, como trabalhador, no dia a dia. Então sigo o exemplo e tenho ele como referência.
10 anos mais velho que Marquinhos, titular nos últimos jogos da seleção, é a vez de Thiago se sentir o novato da vez. Por mais que eu tenha algumas convocações já, acho que mais de 50, mas parece que essa agora foi a primeira, né? Thiago Tite está nesse momento no Esporte Espetacular, no estúdio, ao vivo, te vendo. O que você pode dizer para ele? Muito obrigado, porque, como eu falei pro senhor, depois de muito tempo que eu não senti uma emoção tão grande assim na minha vida, depois do nascimento dos meus filhos. Então, graças a você, graças ao meu trabalho e graças ao nosso bom Deus. Então, obrigado e que a gente continue junto aí nessa caminhada. Jogou pra área, olha o gol, 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 gol! Thiago Silva é o nome dele! Para não deixar esfriar, Tite, rapidinho, olha só, o Tino perguntou pro Thiago e eu pergunto para você, na verdade a pergunta da Caroline, você vai devolver a braçadeira de capitão ao Thiago Silva? Primeiro estágio ele conseguiu, que era o retorno, pelos méritos e pelo trabalho dele. Né? Segundo, que ele é um dos atletas que tem esse perfil de liderança e vai estar dentro do grupo que vai estar com a abraçadeira, sim. Mas vai entrar na fila, né? Normal, na fila normal. Do grupo todo. E o problema emocional que se questiona tanto do Thiago? Como é que foi essa conversa com você, com ele? Tudo que aconteceu na Copa, que o Tino mostrou de forma brilhante, mas a gente sabe que é um jogador diferenciado pelo peso que teve, mas teve um peso muito grande também esse lado emocional dele. Como é que você vê isso? Duas situações diferentes nessa tua pergunta. O lado emocional. Eu recebi uma pergunta legal quando nós somos campeões brasileiros, que o Elias chorou e que um repórter veio e colocou para mim assim, Tite, que legal. O Elias chorou, mostra o comprometimento, o quanto de paixão ele tem pelo clube e o quanto ele queria. Aí eu falei, interessante, eu digo, em outro momento, quando há derrota, a paixão, o choro é interpretado como desequilíbrio emocional. Eu digo, eu não consigo compreender. O que a gente tem que compreender é que emoções, elas fazem parte de nós. Nós somos assim, é razão e emoção andando de forma junta, não existe outra forma. Nenhuma coisa ela é extraordinária porque ganhou, nem a outra ela é desequilíbrio emocional porque perdeu, gente.